Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Vamos ao nosso recap de hoje, tá dia 29 do 4, mini índice, contexto e movimentação do preço. Beleza, pessoal? Hoje não, né? Tivemos a nossa H3 sexta-feira, né? E tivemos uma continuidade. Isso aqui é um estudo que a gente postou no final de semana, né? Que ficou para aquela área de membros do YouTube ali e para os assinantes, né? Mas a gente havia conversado que essa Inside, né, ela é um bom setup de compra, né? Por quê? Porque ela vem, né, de diversas possibilidades, né, de ponto onde a gente poderia encontrar compradores. Desde uma série de alvos, né, que a gente traçou desde aqui, alvos desse pivô, alvos dessa lateralidade, né? Aqui é a região de 61.8, é uma região, né, de teste da LTA, é uma região de WED, né, e é 61.8. Além da região de POC, né, além da região de troca de polaridade do diário. Então, desde que essa movimentação chegou nesse fundo, né, a gente vem conversando aqui sobre alguma possibilidade de repique, né, alguma possibilidade de repique. A Inside, né, fechando positivo aqui, né, conforme a gente conversou hoje, até teria uma possibilidade de um setup de compra, tá, sendo ativado acima dessa máxima. A Inside, né, sendo encontrada em uma região, né, onde você tem vários suportes, né, muitas vezes ela gera algum tipo de movimentação de alta, tá? Então, só retomando aquilo que a gente havia conversado no final de semana, tá? Aqui, né, no gráfico diário, né, conforme a gente já havia pontuado aqui várias vezes, a gente está numa H3. Tivemos um micro canal, tivemos a primeira correção, H1 perdeu mínima, H2 perdeu mínima, H3. Né? Então, a partir daqui, né, a gente está nessa possibilidade de H3. Dentro daquele estudo que a gente fez, né, vejam que também havia possibilidade de antecipação dessa H3. Tá? Então, dá sempre para tentar, né, pensar onde a gente poderia conseguir, às vezes, uma entrada um pouco mais em conta. Tá? Então, isso lá para os 5 minutos, tá, pessoal? Aqui é só um ponto de vista, né, que a gente já vem trabalhando e que a gente vai abordar um pouco mais, eu acho que nesse final de semana. Eu achei que ia ser nesse vídeo desse final de semana, mas é no próximo, né? Eu acabei dando uma revisada no conteúdo ali para passar para vocês e havia passado por cima desse detalhe ali. Aqui é uma região importante, né, pessoal? Uma região de troca de polaridade. Essa região a gente tem que trabalhar ela como região, porque eu tenho vários pontos de pausa aqui, ó, tá? Nessa região de fundo. Então a gente ainda pode encontrar algum tipo de pausa aqui em um doji, né? Uma movimentação tanto quanto mais lateral. Essa movimentação, pessoal, aqui no diário, ela é contra a tendência, né? Contra a tendência por quê? Porque esse microcanal de baixo, ele iniciou, né, um ciclo muito forte. A gente teve, né, a dispersão de toda essa energia aqui através da contagem de barras, né, H1, H2, H3, e agora o mercado vem, né, num momento, né, mais comprador. Por quê? Porque H3 é a melhor probabilidade de a gente ter um pullback quando a gente tem um ciclo muito forte contrário a gente. Então, aqui, né, seria a melhor probabilidade para os comprados, tá? Mas a gente ainda vai encontrar algumas regiões de pausa aqui, porque essa movimentação ela é uma movimentação contra a tendência. E aí, Luciano, quando que essa movimentação ganha, né, um bom potencial? Quando ela chegar aqui, né? Então, antes disso, ela tem que flipar esse gap, né, o último gap aberto, né, que antes da movimentação pré-rompimento, tá? Então, esse é uma região também importante, né, mesmo que a gente veja isso daqui como esse canal de baixa, né, com a possibilidade de bandeira de alta, o mercado para ele gerar algum tipo de modificação, né, ele precisa mudar algum tipo de estrutura. Então, antes de ele mudar a estrutura, a gente tem esse gap aberto, pode ser uma possibilidade de magneto. Temos essa região de pocket aqui, onde também pode ser um ponto de pausa, tá? Se o mercado consegue um microcanal aqui, aí, né, os comprados ficam muito bem. 60 minutos, pessoal. No M60 hoje, né, a princípio, pensava mais numa possibilidade de correção, a gente ficou com esse grande gap aberto, esse gap aqui aberto, né, regiões, né, sem negociação, né, sem reteste. Então, aqui no 60 minutos, a princípio, né, pelo menos na parte da manhã, pensava mais na movimentação para os vendidos. Por quê? Porque aqui a gente tinha uma L1, aqui a gente tinha uma L2, né, e posteriormente aqui ó, tivemos a L3, né, na primeira barra do dia. L3 é a melhor tentativa para os vendidos, né? E a gente estava em uma região de possível wedge e MM200, né, como resistência, além, né, da região de troca de polaridade, né, que é aquela região ali dos 60 minutos, né? Se eu estender ela aqui, ó,
tá? Eu posso até ampliar essa região, né? Porque eu tenho essas regiões aqui, ó, várias regiões onde o mercado pausou nesse ponto aqui. Então, essa região aqui ainda é uma região de troca de polaridade, pode gerar algum tipo de pullback, tá? Apesar do cenário, né, tá bem interessante, né, e a gente olhar isso daqui como uma possibilidade de falha de wedge, né, a gente não pode esquecer dessa região de troca de polaridade. O mercado, né, precisa manter barras maiores, tá? O tamanho das barras é relevante, então a gente não está olhando só que ele está conseguindo, por exemplo, vir acima. Mas a gente também tem que observar o tamanho e a formação dessas barras, né, quando ele faz isso daqui. Teve um outro dia que a gente observou uma falha de wedge que o mercado fez isso daqui. Vocês lembram? E gerou uma lateralidade. Era nos 5 minutos, né? A gente teve o mercado conseguindo uma região de falha de wedge, porém não teve a aceleração. As barras estão ficando com corpos pequenos, né? A gente não está vendo ali uma boa aceleração. O mercado está tentando aqui também um Fab 4 intraday, né? A gente já conversou que precisa de pelo menos a 9 e a 20 acima da 200. Conseguindo isso daqui, aí vira um cenário bem comprador, né? Aí fica, né, uma predisposição, por exemplo, ó, a uma movimentação de alta mais ampla, né? Aqui, ó. Vou pegar um momento de tendência aqui. Aqui quando a 9 e a 20 acima da 200, né? E aqui, ó, um momento aqui que o preço estava com a 9 e a 20 acima da 200, né? Por um longo período aqui, dias de movimentação de alta, tá? Então, a gente precisa, né, desse rompimento da 20, tá? Também trabalhando acima da 200. Relação preço-média, né, pessoal? Tá bem interessante, as médias estão bem ascendentes, tá? A gente tem aqui, ó, hoje 19 fechamentos. Amanhã, né, mesmo com o próximo fechamento ali, provavelmente a gente fica, né, numa tendência de alta, né, 20 barras acima da MM20. Testes iniciais da 20 serão, né, possíveis setups de compra. A gente terá aqui a possibilidade de M2B, né, de retorno a 20, tá? Por enquanto, é só retornos a 9, tá? Mas tá num cenário comprador, mas por enquanto a gente precisa ver um pouco mais de aceleração. Alvos, né, pessoal? Continuando, dando continuidade à alvo, o mercado hoje, ele deu o primeiro alvo, tá? Daquela lateralidade inicial, né? Tá? Então, se eu pego a mínima dessa movimentação a essa máxima, né, que por muitos dias, né, foi, né, a região de pausa, né, da nossa lateralidade, hoje o mercado atingiu esse primeiro alvo. Como ele atingiu esse primeiro alvo, e eu não tenho, né, nenhum tipo de movimentação visual dizendo que ele vai reverter essa movimentação, não tem uma barra de reversão, eu não tenho, né, nenhum ponto que diga que o mercado vai, né, vir para uma movimentação de queda, principalmente agora, né, que ele vem se tornando uma tendência. Ele se tornando tendência, né, vai ficar muito mais fácil a gente operar, né, na ponta comprada, né, do que na ponta vendida, né? Então é melhor buscar razões para comprar, retorno a 9, né? O ED, Bull Flag, né, claro, fundo duplo, né, bandeira de alta como fundo duplo. Então seriam possíveis setups de compra se procurado nesse tipo de contexto. Aqui, né, também já atingiu esse primeiro alvo, né, desse pivô aqui, ó, tá, dos 60 minutos. Então eu posso também, né, já... Esse aqui eu acho que eu já até tinha puxado mais alvos. Isso. Então esse primeiro alvo aqui ele já foi dado, né, também, ó, certo? Então também posso estender essa movimentação para um segundo alvo. Veja que as regiões são próximas, né? Quando a gente tem confluência de pontos assim, acaba sendo bem interessante. Além disso, aqui também é a região de primeiro alvo, ó, desse topo. Então, a gente tem essa região aqui como possibilidade de alvo, né, do mercado vir testar essa região aqui. Aqui, né, depois disso daqui, a gente tem, né, o segundo alvo de todo esse pivô, né, e o terceiro desse daqui. O terceiro alvo desse pivô aqui, pessoal, tá? Tá bem aqui, ó, essa linha que eu deixei. Aqui é o topo do canal, tá? Lembra que a gente conversou em vídeos anteriores, né, que o EDs que dão certo, né, elas visam buscar o topo do canal? Então, onde que é o topo, né, dessa movimentação? Onde que essa movimentação vira canal, Luciano, né? Eu tenho aqui, ó, um microcanal, certo? E onde que essa movimentação se tornou um canal, né? Aqui é micro. Onde que essa movimentação se tornou um canal? Canal estreito, no caso, né? Onde veio por muitos dias. Onde teve a primeira correção. Então, onde teve a primeira correção foi quando o mercado iniciou, né, a sua fase de canal estreito. E, no geral, né, os EDs que dão certo acabam tentando voltar para testar essa região de topo do canal. Então, seria ali, né, a região de confluência, né, desses alvos e também, né, dessa possibilidade aqui de retorno, né, ao topo do canal.
E aí, mais um alvo, né, pessoal, que a gente ainda poderia travar, né, conforme a gente estudou nesse final de semana, seria o alvo, né, da wedge, né, da falha de wedge, né, no caso. Então, a gente pegaria aqui, né, a movimentação dela, né, mais próxima, né, que também, né, ficaria aqui, meio que nessa região aqui do topo do canal. Então, o alvo da falha, né, se a gente pegar essa região aqui onde ele tentou romper, ou mesmo, né, se a gente pega a barra, né, aqui, final aqui dessa movimentação, a gente tem essa possibilidade de alvo, beleza? 15 minutos, pessoal. No M15, né, a princípio, as vendas que eu fiz foi esperando que o mercado fizesse um gap de média. Para quê, né? O gap de média eu queria para comprar, né? Para poder ter um setup de compra confiável dentro dessa movimentação, principalmente por conta da lateralidade. Quando a gente tem atividade, né, o mercado fazendo atividade lateral, né, barras sobrepostas, né, ele mantendo ali o preço dentro de um range, quando a gente tem um gap de média, é um cenário de compra muito bom. E se ele conseguisse fazer esse cenário de compra, seria um setup muito interessante, tá? Por quê? Porque ele veio de uma tendência, né, pessoal? A gente, ó, pro dia anterior, eu tenho 36 candles. E aí o dia de hoje, né, ele vem abaixo, mas vejam que a gente não tem um gap de média. Então, enquanto ele continua trabalhando acima da 20, né, eu não tenho um cenário de possível lateralidade. Então, eu tenho só a tendência. Então, enquanto eu não tiver o gap de média, pelo menos as duas barras ali, né, trabalhando abaixo da média móvel de 20, a gente tem apenas o cenário de compra. Então, aqui no 15 minutos, né, pensando, né, fora dessa lateralidade, né, ele ficou ali por pelo menos, né, opa, vou trazer para barra 1 aqui, por pelo menos 1h45, né, quase 2 horas ali de lateralidade, né, na parte da manhã, mas ele continua, né, trabalhando ali acima da 20. Aí, a minha ideia, a princípio das vendas, né, na parte da manhã foi buscando que ele conseguisse fazer esse gap de média, para realmente entrar na compra, né, porque a ideia era que ele conseguisse retomar para fazer um reteste desse topo, né, e depois a gente teria que observar para ver se ele iria romper ou não. Já de antemão, né, esclarecendo aqui uma ideia, um ponto que um dos amigos perguntou, quando eu falei aqui que nesse ponto aqui, ó, tá todo mundo tentando entender se isso daqui vai ser um rompimento ou não, tá? Tanto desse pivô quanto desse, ó. Esse pivô aqui, ó, acabou deixando gap já nessa movimentação, tá? Então, por isso que a gente trabalha primeiro com alvos menores, né? Então, a primeira projeção mais lógica, né? A gente usa essa. Posteriormente, né, que a gente vem para essa daqui, tá? Então, desse pivô aqui, ó, aqui ele deixou gap, tá? Mesmo a barra de continuidade sendo ruim, né? Aqui essa barra já parecia ser uma barra de rompimento, mas aqui, ó, se a gente olhar, isso daqui ainda não nos parece uma barra de rompimento. Ela quase não tem corpo fora da região que a gente está querendo que seja a região de rompimento. A barra seguinte, essa sim a gente podia chamar de uma barra de rompimento. Barra de continuidade ruim, correção de até 2 barras, né, para a galera que viu a aula, tá, e precisa, né, repetir. Correção até 2 barras, depois disso daqui, ó, a movimentação voltou para uma retomada. E isso daqui voltou ainda dentro de um setup, né, que vocês conhecem, um setup de compra, né. Aqui a gente teve um M2B. E esse M2B ele foi interessante, tá? Por que ele foi interessante? Porque ele demonstra, pessoal, a rejeição na própria MM20, tá? Então, ó, aqui quando ele toca a média móvel de 20, ele deixa um pavio de rejeição. Aqui ele tem uma barra que em determinado momento, né, ela estava vermelha, né, aqui estava fazendo isso daqui, né? Opa, deixa eu só trocar aqui. Era uma boa barra de baixa, né? E aí ela estava tentando um fechamento abaixo da média móvel de 20. Eles não conseguiram, né? Então os comprados acabaram ganhando essa movimentação. E aí, na barra seguinte, né, você tem uma barra pequena, saindo das médias, fechando ali acima da 9 e uma barra com gatilho. Então aqui, né, ficou uma possibilidade interessante de entrada, por quê? Né? Porque esses alvos aqui, ó, ainda estavam, né, ainda sem ser dados, né, pessoal? Ó, aqui ainda tinha ficado, né, alguns ticks, né, na verdade, para o mercado pagar aqui o primeiro alvo, né? Então, aqui seria, né, até sensato, né, se fazer uma parcial. Por quê? Porque o mercado, desde o começo do dia, todas as vezes que ele acabava vindo acima de nova máxima, o que ele fazia? Ele fazia uma correção, fazia uma retração. Então, de maneira sensata, né, pensando naquilo que ele vem fazendo, aqui seria interessante fazer uma parcial. Então, seria, né, um ponto, né, a se fazer algum tipo de parcial. Veja, né, que até agora o mercado continua trabalhando acima da 20. Isso aqui é um mercado completamente, né, comprador. Então, enquanto não tiver pelo menos um gap de média, né, pessoal, dentro dessa movimentação, é um cenário de alta.
tá? Então, não tem nem mesmo lateralidade. E aí o mercado foi se movendo de maneira difícil, né? De maneira dura, porque lá no diário não é tendência. Lá no diário é contra a tendência, né? Contra as médias. Então, compradores vão realizando lucro, vão minimizando riscos, né, dessas movimentações. E aí você tem, né, que fazer aquilo que o Brooks fala. Quando, né, compradores estão realizando lucro, você também tem que realizar. E aí tentar evitar, né, de entrar em rompimentos. Já que nesse cenário aqui, rompimentos acabam não tendo, né, uma excelente continuidade. Você tem que entrar em pullback. Tá? É a forma, né, de você entrar em canal amplo. Fica mais fácil de ver, né, que é um canal amplo aqui. Tá? Aqui tá só as projeções de alvo, né, pessoal? Aqui, ó, acho que quase no finalzinho do dia aqui, acho que ele pagou aqui o segundo alvo do pivô maior. Pagou na tinta ali, né? Exatamente. Então aqui, ó, dentro dessa movimentação, um pouco da movimentação do dia de hoje, né? Falando aqui de maneira mais isolada. Barra 1 do dia, um doji. Por que que eu pensei em venda, né, pessoal? Porque ele acabou fazendo uma nova mínima, tá? Então quando ele faz essa nova mínima aqui, ó, nesses fundos anteriores, né, isso daqui deixa a possibilidade de uma estrutura de baixa. Quando ele volta a subir, apesar dele retomar a máxima da barra 1, né, onde a gente estava tentando avaliar já um rompimento intraday, no caso aqui ele acaba não fazendo nova máxima ó, nesses topos prévios. Então se ele não renova a máxima, né, ele poderia muito bem renovar a mínima. Então eu acabei fazendo uma venda aqui, né, essa venda foi encerrada aqui por essa outside. Né, o outside conta uma venda, ela nunca é uma barra boa, né, então sempre que você tiver vendido, e você tiver uma outside, né, tenha a devida cautela. Até então a gente não tinha nenhuma estrutura, né, intraday. A gente tinha, né, o mercado fazendo uma máxima, deixando um fundo mais alto e aqui era o fundo mais baixo, tá? Então aqui foi uma mudança, já que o primeiro fundo, né, ele retomou mínimas anteriores. Então aqui foi uma tentativa de venda, né, saída. Aqui foi uma tentativa de venda, tá? Aqui foi uma segunda tentativa de venda, uma 2BR, né? Não renova a máxima, então poderia mais uma vez renovar a mínima, e isso veio falhando, né? E aí em determinado momento a gente tem que tentar mudar aquilo que a gente vem fazendo. Então, a princípio, por conta da L3, estava pensando mais em vendas, né? E aí o mercado faz um topo duplo. Como eu tinha uma venda aqui, eu acabei vendendo um pouco mais aqui, meu preço médio veio para mais ou menos aqui. O mercado acabou não retomando mínima de novo, né? Vejam como é interessante e é importante, né, você realizar a observação de estrutura, né? A mínima da barra 1, outra mínima, mínima mais alta, né? Então, quando eu vendo aqui, vendo que o mercado não renovou máxima, eu estou esperando que ele pelo menos faça algum tipo de estrutura de baixa. De novo, teve defesa. Aí eu fiz, né, uma retomada da venda, meu preço médio veio parar mais ou menos aqui. Veio para uma boa movimentação. Onde que estava a minha parcial? Exatamente numa nova mínima. O que que o mercado fez? Não fez nova mínima. Onde que o negócio começa a ficar realmente estranho aqui, né, pessoal? Nem mesmo mínimas menores o mercado já não estava retomando mais. Né, aqui ó, ele fez um microfundo duplo exato. Né, e microfundo duplo é um padrão, né, uma possibilidade de padrão de compra, uma bandeira de alta. Isso né, quando você tem a expectativa da movimentação de alta. Para quem já estava com a visão de alta, aqui já foi né, a deixa suficiente. Né? Eu, como ainda estava vendido, o mercado volta, faz uma wedge aqui, ó, e aí aqui ele ainda me deixou sair, né, ainda me fez a gentileza né, de deixar sair, né, já que eu tinha adicionado posição, é que eu precisei encerrar. E posteriormente, né, a gente acabou mudando para compra, né? Aqui a gente acabou mudando para compra, né? Na verdade aqui, né, posteriormente, deixa eu só tirar aqui, aqui era a ideia de um triângulo expandido, né, pessoal, um modo rompimento. Foi um rompimento fraco, né, porque ele acabou já fazendo uma retomada imediata. Aqui de novo, né, depois, ó, rompimento, médias realinha, que acaba sendo o quê? Um M2B, só que nos 5 minutos. Então aqui acabei fazendo uma compra, né? A ideia dessa compra era que o mercado fizesse uma nova máxima e como o mercado estava fazendo correções profundas, né, em nova máxima realizar lucro. Acabei realizando lucro aqui no Doji, né, já queria ter tido a nova máxima. Depois fiz outra compra nessa retomada de máxima, tá? Essa retomada de máxima aqui eu levei até o alvo, né? Que era o alvo de fazer a parcial. Mas aí eu estava usando esse alvo aqui, né? Tá? Então aqui ó, foi realizada uma parcial, né? E a segunda saída, né, acabou sendo no segundo alvo, tá? Dessa movimentação aqui, né? Então, não foi um dia de uma movimentação ampla, né, pessoal? Não foi um dia de movimentação fácil.
Mais uma possibilidade de leitura aqui que foi interessante, né? Foi aquele M2B lá do 15 minutos, tá? Então aqui, né, essa correção foi uma correção que foi nessa região aqui, ó, intraday, ó, de troca de polaridade. Vejam que não tem retomada. Outro ponto, né? Apesar dele ter retomado esse pivô aqui, ó, vejam que vocês precisam, né, dar atenção ao ponto majoritário, além, né, de não tomar, de dar, por exemplo, a troca de estrutura para o de menor importância. Qual que era o de maior importância? Sempre que você tiver dúvida, né, um dos amigos perguntou, eu faço a projeção do pivô. Né? Por exemplo, se você for trabalhar a projeção desse pivô, né, aqui, conforme o preço chegou aqui, a gente conversou, ó, novas regras de rompimento. Né? De novo, é uma nova máxima, ele precisa cumprir as regras de rompimento. Ó, aqui cumpriu, aqui não. Aqui, ó, ele tem uma barra de baixa, depois outra, depois outra. Começa a ter muitas barras de baixa, né? A regra de rompimento lá já foi embora. Aqui você teve, né? O preço cumpriu as regras de rompimento daquele estudo que a gente fez ali na mentoria de final de semana. Tá? Então, aqui ele cumpre. Né? Aqui eu tenho barra, né, de rompimento, tenho uma barra de continuidade de tamanho bom. Né? Posteriormente, isso daqui a gente já vê gaps abertos. Tá? Então, esse rompimento aqui ele cumpriu, esse daqui não. E aí isso daqui se tornou um pullback. E aí, sanando, né, a dúvida até do amigo, uma das possibilidades, né, que você pode fazer é, se você for projetar esse pivô para cima, você vai projetar ele de onde? Desse fundo? Você vai projetar ele assim, sendo que você tem um fundo mais baixo aqui? Não, você vai projetar ele desse fundo, tá? Assim você já sabe qual que é o majoritário, tá? Assim você já sabe qual que é o majoritário. Se você for projetar esse pivô, é dessa maneira, tá? Chegou ali na região de alvo. Mais um ponto aqui, né, pessoal? Finalzinho do dia, o mercado já fechou. Aqui, ó. A gente tem o mercado fechando numa movimentação de 3 puxadas. Isso aqui vocês já viram, né? A gente já conversou sobre isso daqui por mais dias. É também, né, um triângulo, né, um estreitamento de movimentação. Mais vezes, pessoal, mais vezes o mercado vai fazer o quê? Mais vezes ele vai abrir com gap de baixa ou vai abrir fazendo um movimento de baixa. Bem aqui você tem uma inflexão, Luciano. Se aqui é uma inflexão, né, eu tenho agora a premissa de que se o mercado renova essa máxima, ele volta a subir e ele vai fazer pelo menos uma nova mínima, tá? Aqui também tinha, né, uma wedge bull flag, tá? Dentro dessa movimentação, ela foi bem na LTA. Mais ou menos aquela ideia do semanal, né, pessoal? O mercado subindo, ó, ele volta, faz uma movimentação de 3 puxadas bem na região da LTA, né? Deixa aqui uma possibilidade de wedge bull flag, né? E ela acaba tendo retomada. Aqui também foi um gap de média, né? Então, aqui também era mais um cenário. Gap de média de novo, Luciano? Sim, ó. Depois que eu tenho fechamentos acima da 20, eu tenho 25 fechamentos, 26 fechamentos acima da 20. Então, sempre que eu tenho mais de 20 barras, ó, quando o mercado volta a fazer as duas barras iniciais, ó, aqui eu tenho gap de média. Gap de média é o quê? É um setup de compra, né? Vindo de uma tendência de alta. Então, eu tenho uma wedge, né? Tenho um gap de média, tenho a região da LTA. Então, aqui seria, né, sensato você não estar tentando vender. Aqui você teve um impulso de duas barras, né, que levou a pelo menos mais uma perna. Se você, né, lê essa movimentação também, né, como 3 puxadas, né, de novo, né, e você faz aqui um certo overshoot, né, nessas máximas. Deixa eu só corrigir aqui a ferramenta. Aqui, ó. Aqui você teve uma correção TBTL, 10 barras, duas pernas, tá? Depois retomou a tendência. A correção TBTL ela não muda a tendência, né? Então, só mais um ponto de atenção. Mas aqui, né, a maioria das vezes o mercado abre reagindo a essa movimentação, né, gerando algum tipo de correção. Vindo ainda em lateralidade lá no 15 minutos, o gap de média ainda vai ser um setup de compra que pode levar à lateralidade. 25% das vezes, né, pessoal, ocorre o rompimento de wedge. Nesses 25%, a gente espera o quê? Duas pernas de alta. Tá? Então, abriu num gap de alta, boa barra, fechando com barra de tendência, né? No geral isso aqui vai ter algum tipo de continuidade. Né? Aí você pode trabalhar essa projeção, tem as projeções de 60, tá? Então, sempre as duas possibilidades, né? A depender daquilo que o mercado faz, beleza? Mas mais vezes, né, vai ser algum tipo de movimentação de queda, beleza? Valeu, pessoal. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Uma boa tarde para vocês aí e até mais. Valeu!